Você acha que eu roubei? Por quê? Por ser faxineira? A voz dela era firme, mas os olhos marejados. O tribunal estava em silêncio. Cada pessoa na sala sentia o peso daquela pergunta. Elisa, com o uniforme simples e os cabelos presos, enfrentava um juiz que parecia estar numa cruzada pessoal. A decisão veio rápida e direta: 1000 faxinas comunitárias, sem direito à remuneração. O murmúrio foi imediato. O que ela havia feito para merecer isso? Ninguém sabia ao certo. A mídia já corria com manchetes sensacionalistas. Faxineira condenada por roubo misterioso. Mas o que ninguém sabia era que a verdade por trás desse caso era muito mais suja do que qualquer chão que Elisa tivesse limpado. Elisa sempre teve orgulho do seu trabalho. Faxina não é só tirar o pó, é devolver dignidade a um lugar, dizia para quem ouvia. Trabalhando em uma rede de escritórios luxuosos, ela já tinha limpado de tudo: tapetes de milhares de dólares, móveis reluzentes e até manchas de sangue que ninguém se atrevia a comentar. Naquela terça-feira, tudo parecia normal. Mas, no final do expediente, um funcionário apressado apontou para ela, acusando-a de roubar um relógio caríssimo. O relógio, avaliado em R$100 mil, era mais caro do que tudo que ela tinha no mundo. Elisa jurou que não sabia de nada, mas as câmeras a mostravam no local minutos antes do item desaparecer. Não havia escapatória. Ela seria julgada. Enquanto o caso corria, o advogado de defesa de Elisa mal parecia interessado em ajudá-la. Não tem jeito, dona Elisa. Melhor aceitar um acordo e evitar prisão, ele sugeriu, enquanto ela segurava as lágrimas. Mas Elisa não queria um acordo. Ela queria sua honra de volta. O problema é que o mundo não funciona assim para uma mulher humilde. A história do roubo viralizou. De repente, Elisa virou símbolo de tudo o que a sociedade rejeita. Uma mulher pobre, uma trabalhadora invisível. O julgamento foi transmitido ao vivo e cada detalhe era acompanhado com desprezo e curiosidade mórbida. No entanto, ninguém perguntava quem realmente era Elisa. Ninguém sabia que ela sustentava 2 filhos sozinha depois de perder o marido em um acidente de trabalho. Ninguém sabia que, aos 14 anos, ela limpava casas para colocar comida na mesa enquanto a mãe estava acamada. E mais importante, ninguém sabia que Elisa tinha um segredo. Algo que ela carregava há anos e que, ironicamente, tinha tudo a ver com aquele relógio desaparecido. Nos dias seguintes à sentença, Elisa começou a cumprir sua pena. A primeira faxina foi no mesmo tribunal onde foi condenada. De uniforme novo e luvas gastas, ela limpava enquanto os mesmos rostos que a julgaram passavam, ignorando sua presença. Mas Elisa tinha olhos atentos. Ela escutava conversas, reparava nos papéis jogados fora, lia documentos deixados por descuido. Uma frase em particular chamou sua atenção, rabiscada num papel esquecido: Operação Relógio Sujo. Aquilo não fazia sentido na hora, mas a curiosidade cresceu. Conforme os dias passavam, Elisa descobria mais fragmentos de um quebra-cabeça sombrio. Aquele relógio, o mesmo que ela foi acusada de roubar, estava no centro de uma conspiração. Altos executivos e políticos usavam objetos como esse para lavar dinheiro. Elisa, sem querer, havia tropeçado em algo que poderia derrubar pessoas poderosas. A sentença dela não era sobre justiça, era sobre silenciá-la. Quando percebeu o que estava acontecendo, Elisa decidiu que não seria apenas uma peça descartável no jogo deles. Durante suas faxinas, ela começou a coletar evidências, anotando tudo em segredo. Um documento esquecido aqui, uma conversa vazada ali. Ela fazia tudo com cuidado, sabendo que qualquer deslize poderia ser fatal. A cada faxina, sua indignação crescia. Não era só sobre ela agora, era sobre lutar contra um sistema que destruía pessoas como ela todos os dias. No último capítulo, Elisa, munida de todas as provas que coletou, fez o inimaginável.
Ela interrompeu um evento público onde o juiz que a condenou estava discursando. Com uma voz firme que reverberava pela sala, ela expôs tudo: o esquema, os envolvidos e como ela havia sido usada como bode expiatório. O público ficou em choque. Quando Elisa terminou, o juiz estava pálido. Antes que pudesse dizer algo, um dos homens na plateia, um investigador federal disfarçado, se levantou e algemou o juiz ali mesmo. A sala explodiu em aplausos. Elisa não só foi inocentada, como se tornou um símbolo de resistência. Mas o que ninguém esperava era o plot twist final. Ao terminar sua declaração, Elisa tirou do bolso algo que deixou todos perplexos: o relógio. Ela o encontrou semanas antes, escondido no cofre de um dos escritórios. Mas em vez de devolvê-lo ou denunciá-lo imediatamente, ela usou o objeto para construir sua vingança. Às vezes, é preciso sujar as mãos para limpar a alma, disse ela com um sorriso. Elisa não era mais apenas uma faxineira. Ela era a mulher que desafiou o sistema e venceu. Depois da revelação bombástica, sua vida mudou drasticamente. Jornalistas a procuravam para entrevistas, ativistas a chamavam de heroína, e até mesmo aqueles que antes a condenaram, agora aplaudiam sua coragem. Mas Elisa sabia que sua batalha estava longe de terminar. Nos dias seguintes ao escândalo, uma investigação completa começou. As provas que Elisa reuniu levaram à prisão de vários figurões poderosos. O esquema criminoso era ainda maior do que se imaginava. Uma rede de corrupção que envolvia lavagem de dinheiro, fraude fiscal e até tráfico de influência. O juiz que a condenou foi condenado a uma pena severa e os executivos envolvidos perderam tudo. Para Elisa, essa vitória era pessoal. Eles tentaram me apagar, mas eu limpei o chão com o orgulho deles. Apesar de sua vitória, Elisa recusou as ofertas de fama. Ela abriu um pequeno negócio de limpeza, mas desta vez ela não estava sozinha. Com a indenização que recebeu pelo erro judicial, criou uma cooperativa para ajudar outras mulheres como ela, oferecendo trabalho digno e apoio para aquelas que enfrentavam dificuldades. Aqui ninguém fica invisível, era o lema do grupo. Certo dia, enquanto limpava a última sala de um prédio que seria reformado, Elisa encontrou um envelope misterioso. Dentro havia uma foto do relógio com a frase: "Esse foi só o começo". O coração de Elisa acelerou. Ela sabia que ainda havia mais sujeira para ser exposta. O relógio não era apenas uma peça de luxo, mas a ponta de um iceberg que ela ainda não tinha explorado. Elisa respirou fundo e sorriu. "Se quiserem brigar, eu sei onde guardar minhas luvas." Nos meses que se seguiram, Elisa mergulhou de cabeça no novo mistério. A mensagem deixada no envelope não era uma simples provocação, mas o início de algo ainda maior. Com as conexões que fez após sua vitória, ela começou a investigar. Entre arquivos antigos e depoimentos de aliados inesperados, ela descobriu que o esquema do relógio fazia parte de uma rede internacional de lavagem de dinheiro, envolvendo nomes ainda mais poderosos do que os que ela já havia exposto. Enquanto isso, sua cooperativa prosperava. Cada faxina feita pelas mulheres que ela acolheu carregava um significado maior. Cada canto limpo era como apagar as marcas de um sistema que as havia subestimado. Mas Elisa não se contentava com vitórias pequenas. Cada faxina era também uma oportunidade de encontrar pistas. Ela sabia que a sujeira das elites estava escondida em lugares onde ninguém prestava atenção. Uma noite, enquanto analisava documentos encontrados em um prédio recém-desocupado, Elisa fez uma descoberta estarrecedora. Uma série de transferências financeiras conectava o dono daquele imóvel a uma organização criminosa que operava em várias partes do mundo. Mais chocante ainda, um dos nomes na lista de beneficiários era alguém que Elisa nunca imaginou:
uma figura política que havia sido um dos maiores defensores da condenação dela no tribunal. Determinada a continuar, Elisa começou a usar as redes sociais para compartilhar informações, cuidadosamente, sem expor tudo de uma vez. Seus seguidores cresceram rapidamente. A cada post, ela encorajava outras pessoas a questionarem o sistema, a procurarem a verdade nos lugares mais inesperados. A verdadeira sujeira está onde ninguém olha, dizia em seus vídeos. Mas a pressão aumentava. Elisa começou a receber ameaças. Uma noite, uma pedra atravessou a janela de sua casa, trazendo uma mensagem clara: pare agora ou pagará caro. Os filhos de Elisa, já crescidos, estavam preocupados. Mãe, será que vale a pena? Perguntaram. Elisa hesitou por um momento, mas a determinação nos olhos dela era inabalável. Vale, sim, não por mim, mas por todas as pessoas que não têm voz. O clímax chegou quando Elisa descobriu que um evento secreto, envolvendo alguns dos maiores nomes da conspiração, seria realizado em um hotel de luxo. Com a ajuda de sua cooperativa e de jornalistas independentes, ela elaborou um plano ousado. Fingindo ser parte da equipe de limpeza do hotel, Elisa e suas colegas instalaram câmeras e microfones escondidos por toda parte. Na noite do evento, elas registraram conversas, transações e planos que incriminariam dezenas de pessoas. Dias depois, Elisa entregou tudo às autoridades e fez a revelação final ao público. As provas foram suficientes para desencadear uma operação massiva, resultando em prisões e a recuperação de milhões em dinheiro desviado. Elisa não apenas limpou o chão do hotel, mas também a sujeira moral de uma sociedade que tentou destruí-la. Hoje, Elisa é um símbolo de resistência, coragem e justiça. Sua história inspirou filmes, documentários e até movimentos sociais. Mas ela continua humilde, cuidando da cooperativa e incentivando outras mulheres a acreditarem que podem mudar suas histórias. Curtiu a história da Elisa? Quer acompanhar mais conteúdos como esse, cheios de emoção, reviravoltas e lições de vida? Se inscreva no nosso canal agora mesmo. Não perca histórias incríveis que vão te inspirar, fazer refletir e acreditar que a mudança é possível. Clique aqui e faça parte dessa comunidade de lutadores.